Gente, e por que o Silas Malafaia come o dia inteiro? Ele só aparece no documentário tomando café. Ou é café da manhã, ou é café da tarde. Mesmo, né? Ele não para de se alimentar. Aí, quando aparece o Lula também tomando o cafezinho dele, eu falei, é isso. Acho que a hora que eles param para comer, eles conseguem participar do documentário. Eu não sei se são eles que comem muito ou se Petra que tem esse talento de colocar pessoas em situações mais desarmadas, onde elas falam que elas pensam, e nada como um sonho de padaria para dispersar. Exato, ele estava sempre comendo. E ele ser essa figura tão central no documentário já era pensado ou foi aquela coisa de surpresa? Vai filmando, vai pesquisando? Eu tinha filmado ele por acaso, no interregno ali do impeachment, que não acabava nunca. Um dia, lá na Câmara dos Deputados, uma assessora falou, olha, hoje vai ter um ato profético na frente do Congresso do Silas Malafaia, você devia filmar. E aí eu só lembrava daquele Silas gritando do que eu já tinha visto no YouTube. Daquelas assim, afinadas. Falei, vou lá. Fui lá e vi pela primeira vez essa ideia. Deus tem que tomar o executivo, o legislativo e o judiciário. Você falou, nossa, isso aqui é o e central. Tirar a escória desse país. Eu falei, gente, eu sou a escória que Deus vai tirar desse país. E aí o Silas entrou no palco, foi fascinante vê-lo, assim, com um discurso muito agressivo. E eu tentei muitas vezes pôr isso no Democracia em Vertigem e não entrava. Depois a gente começou a filmar a pandemia. Chamei a Alessandra e a Alessandra teve a brilhante ideia. A brilhante ideia de nos colocar nessa furada. Eu fiquei, pelo que você falou do Silas, parece a BIM paralela de Deus, né? Quem que ele vai perseguir? Não, exatamente. Aliás, Deus... a gente vai falar que você estava na BIM paralela. Isso é outro assunto. A gente já vai chegar nisso. Mas quando a gente começa a filmar e ver esse material que Petra já vinha filmando, ela estava com uma equipe muito incrível. Tinha o Murilo Salazar lá no início filmando em situações muito extremas durante a pandemia. Depois a gente também trouxe Pedro Urano, João Atala, assim, cinegrafistas fantásticos e que se expuseram muito no processo, porque a gente estava filmando um Brasil muito difícil, em circunstâncias muito difíceis. Mas quando a gente foi olhar, sobretudo entre comunidades religiosas que estavam muito presentes nesse material, porque, como a Petra disse, né, eram pastores e pastoras que estavam apoiando. A gente filmou muito em Paraisópolis, que estavam distribuindo comida, dando apoio psicológico e mantendo as igrejas abertas. Então, era muito ambíguo, porque, por um lado, eles estavam prestando um serviço social, claramente. Por outro lado, eram aglomerações de pessoas em espaços minúsculos, sem máscara, uma loucura, a gente ficou muito assustada. Mas nesses espaços, o Silas era onipresente. Todo mundo falava do Silas, porque o Silas disse que não é para fechar a igreja. Todo mundo via vídeo do Silas. Citavam no Silas o tempo todo. E a gente falou, bom, precisamos filmar com esse homem. E aí chamamos a Ana Virgínia, Balucia da Folha, uma repórter maravilhosa, e que já cobria esse universo muito. E ela marcou uma primeira entrevista com o Silas. E depois disso a gente foi vendo que rendia muito, né? Porque ele tinha um olhar que era muito único nessa relação com o poder. Porque, de novo, não é um filme que vai tratar de todo o universo evangélico. Isso seria impossível. O que nos interessou foi essa relação com o poder. E ele estava muito bem posicionado. E aí, à medida que o tempo foi passando, ele só foi ficando mais próximo de Bolsonaro, né? Outros aliados de Bolsonaro caíram fora do governo ou foram caídos por ele. O Olavo morreu, como a Petra bem lembrou. E daí foi isso. O Silas foi ganhando importância. Então, não é que a gente começou o processo dizendo, vamos chamar... Ele é a figura central. É que isso foi se desdobrando e foi o que o material mostrou. E a gente estava interessado realmente em entender esse projeto de conquista política mesmo. Sim. E ele é a metonímia disso. Essa radicalização do fundamentalismo religioso e a influência dele na política leva a cada eleição virar uma guerra santa. Eu já tô com medo da próxima. Nossa, muito. Sim, já tô com preguiça. Porque é isso, a gente não discute mais propostas, a gente discute banheiro unissex, mamadeira de piroca. Sim. É um casamento perfeito, né? Porque você tem, por um lado, um espaço de informação muito fragmentado, com muita dificuldade de você... concretamente coibir mentiras, e mentiras que elas chegam muito longe muito rápido. Por outro lado, você tem um trabalho realmente de preparação de um eleitorado para receber isso, né? Então, é preocupante mesmo. E tem um estudioso que chama Vitor Araújo, que mostra justamente como o crescimento da população evangélica coincide com uma diminuição de votos no PT. E ele também mostra que as pessoas passam a votar por valores morais e não pelo voto econômico. Exato. Não pela distribuição de renda. E ele mostra que em cada lugar que o Malafaia abre uma igreja, num raio de 5 quilômetros,
a quantidade de pessoas que votam no PT diminui 8%. Claro que sim, eu não sei o quanto que uma coisa é... Essas relações são difíceis de determinar, mas acho que o que é relevante aqui é, para além do o crescimento demográfico de uma religião, e uma religião ainda mais, quando a gente fala de evangélico, a gente está falando de tanta coisa dentro desse universo que é até difícil de discernir dentro dele o que de fato cresceu mais, o que cresceu menos, assim por diante. Mas isso não é um assunto de relevância pública necessariamente. Porque, né, é o que cada um quer fazer, a sua fé, a sua espiritualidade, como você se conecta com Deus. O que sim é um assunto de relevância pública é quando a fé começa ou passa a ser mais instrumentalizada a serviço de um projeto de poder. Claro. E isso tá dado. E quando começa a perseguição religiosa. Isso. Inclusive dentro das igrejas, que foi uma das coisas que a gente viu também filmando, né, E Petra? o Silas fala, ele dá prontinho isso pra vocês. Ele fala, quero ver eleger alguém aí, se não tiver igreja evangélica. Quero ver eleger um presidente se eu não tiver lá do lado dele. Ele fala isso na entrevista, né? Ele tem muita, obviamente, que ele é muito inteligente. Ele sabe o tamanho que ele tem, né? Pra eleger ou pra derrubar. Qual?